Navios nacionais, navegando pacificamente ao longo das costas do país, são torpedeados. O povo quer a desafronta, quer vingar os seus mortos. Ergue-se para a defesa da honra e da integridade da pátria. O grande ato público, ao mesmo tempo, traduz a decisão e entusiasmo com que São Paulo, que tanto já contribui em trabalho e produção, oferece também o seu contingente de combatentes às forças patrícias, que atuarão nas batalhas decisivas contra os totalitários. Em 42, com o mundo vivendo a Segunda Guerra Mundial, foi baixada uma lei no Brasil que as entidades que fossem muito ligadas a estrangeiros aqui no Brasil não poderiam usar seus nomes, elas tinham que ser nacionalizadas. E havia uma pressão contra as instituições e empresas que fossem ligadas de alguma forma ao eixo, aos inimigos do Brasil na guerra, Alemanha, Itália ou Japão. Então, com essa lei do Getúlio, que as entidades teriam que nacionalizar os seus nomes, ele criou uma regra que as entidades que não se nacionalizassem perderiam o seu patrimônio. Meu irmão teve que mudar de nome, porque meu irmão chamava Eduardo Domênico Cervo. Foi obrigado a tirar o Domênico e pôr Domingos. Começam a ocorrer desapropriações, começam a confiscar dinheiro no banco. Numa época de exceção, os oportunistas acabam aparecendo, né? Então muita gente estava de olho no patrimônio das empresas e dos clubes. Não tinha a quem recorrer juridicamente se você sentisse o seu patrimônio ameaçado. E alguns espertinhos aí tentaram aproveitar dessa história para pegar o Parque Antártica. E os integrantes do Palestra Itália se prepararam de toda forma para não entregar o patrimônio ao inimigo. Porque afinal, eles diziam, o Palestra Itália foi comprado com o nosso dinheiro, ninguém vai tomar esse estádio. Então eles colocaram, diz a lenda, barricas de gasolina. Caso viesse o inimigo para tomar a bala, eles incendiariam o Palestra. Porque assim, se não é nosso, não vai ser de ninguém também. E o Palestra Itália teve que trocar de nome também por causa disso. Em março de 42, o time já sofrendo a pressão para mudar o nome de Palestra Itália, ele adota o nome de Palestra de São Paulo. Ele foi Palestra de São Paulo de março a setembro. Mas as forças políticas da época continuaram implicando com o nome de Palestra. Papai ficou muito sentido, isso não tem nada que ver. Palestra quer dizer uma conversa, não tem nada de italiano, mas tiraram. Eu estou mais sentido de tirar o nome de Palestra do que do meu filho. Mas eu, mais adulto, comecei a entender que significava aquela assinatura sob baionetas. Vai trocar. E nessa reunião, o Mário Minervino, que é um diretor do clube, fecha a questão. Ele bate a mão na mesa e diz: se não nos querem Palestra, seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. Não estava fácil, o Palmeiras tinha de dizer que ainda ia jogar o campeonato. O pessoal estava tirando o Palmeiras de campo. O Palmeiras divulgou para todo mundo que quisesse ouvir que toda a arrecadação do jogo no Pacaembu ia para as famílias das vítimas da guerra. O Palmeiras tinha que avisar quando ia sair da cidade, o Palmeiras teve que cancelar a festa de aniversário e ainda o pessoal gritando que a gente era a quinta coluna, que era traidor da pátria. Era descendente italiano, então eles aproveitavam e chegavam ali. E aí que tem a famosa arrancada heróica, que se refere à data de 20 de setembro de 1942. E eis que surge um grande palmeirense que era vascaíno, que empunhou nossa bandeira à frente, o capitão Adalberto Mendes. Adalberto Mendes foi um idealista, Adalberto Mendes foi um homem excepcional e um sergipano que amou o Palmeiras e acreditou no sonho de Brasil. Ele se imbuiu daquela perseguição que o Palestra vinha sofrendo. E ele falou dentro do clube, não, nós vamos entrar no Pacaembu e nós vamos mostrar que o Palmeiras é muito maior do que qualquer briga política que esteja acontecendo no país. E nós vamos entrar com a bandeira do Brasil. Então você imagina o impacto do Palmeiras entrar com a bandeira do Brasil. Ou seja, nós somos brasileiros também. O Brasil seria um país que abraçaria imigrantes de todos os matizes, de todas as consciências e de todas as formações. Pacaembu lotado, uma pressão enorme. Logo, pusemos a cabeça de fora ali da escada e ia receber uma grande vaia. Nós sentimos mais porque nós estávamos com a bandeira brasileira e fomos vaiados. E todo mundo jurou vingança. E o Palmeiras, ele entrou em campo mordido. A verdade é essa. E ele partiu para cima do adversário,
fez 3-1 e ali mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, quando teve o pênalti, o Palmeiras ia fazer o 4-1 e tinha tudo para se transformar numa goleada histórica, o São Paulo resolve parar de jogar. O juiz da partida achou uma atitude tão antidesportiva que tentou segurar o time do São Paulo lá. E aí fica aquela coisa de vai ter jogo, não vai. A arbitragem espera passar o tempo regulamentar, né, de acordo com as normas da época. E aí, como o São Paulo não quer jogar mais, apita o fim de jogo e o Palmeiras é campeão. E na súmula depois o juiz coloca: São Paulo fugiu. E o Palmeiras sai de campo vitorioso como sempre e com uma frase para a história: o Palestra morreu líder, o Palmeiras nasceu campeão. O Palmeiras ganhou do São Paulo, até hoje eu não bebo e não fumo. Mas esse dia eu bebi cerveja, pinga, fiquei num fogo desgraçado. Aí vinha a pé, a turma vinha, eu pulei o muro do cemitério da Consolação, e tinha um túmulo lá, e eu pulava em cima do túmulo. Levanta, vagabundo! Palestra ganhou, o Palmeiras ganhou, sabe? Era Palestra e Palmeiras. Pô. Aí me veio uns 3 lá e me pegaram pelo cangote aqui. Que tá aí, que bate? Solta ele, depois é Palmeiras, sabe? Aí me abriram a porta e me soltaram para ele.